Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa unidade 2 para a gente estar continuando nossa disciplina de Química Geral. Na aula passada nós estudamos sobre as estruturas atômicas, as teorias atômicas e principalmente as subpartículas atômicas. Perfeito? Hoje nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos estar vendo sobre a tabela periódica, os tipos de reações químicas e, principalmente, as ligações químicas, beleza? Senhores, antigamente tinha a tabela periódica, ela era, como é que eu posso dizer? Ela era muito... Tinha o grupo B, o grupo A, a família 1A, 2A, não é? Tinha uns negócios assim. Mas isso foi padronizado, senhores. As famílias, como os senhores podem estar vendo na imagem que eu disponibilizei para os senhores aí na apostila, vai de 1 a 18, né? E quando eu estou falando das famílias, dos grupos, eu estou falando ali na horizontal, essa contagem. Nós temos 18 colunas, não é isso? Então, senhores, já grava esse número. São 18 famílias. E aí, senhores, dentro dessas famílias nós temos grupos, perfeito, e nós temos também períodos. Quando eu falo grupos, eu estou falando o nome de cada família, os grupos associados, como vocês podem ver, são cores diferentes aí que estão sendo demonstradas na planilha. Eu vou falando cada cor que eu estiver explicando, beleza? Então vamos lá. Senhores, primeiro a gente vai fazer uma análise da tabela periódica na horizontal, colunas, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que o átomo de hidrogênio ele é um átomo muito particular, ele se comporta de uma forma muito particular, como eu acabei de falar, beleza? Então ele não se assemelha, o comportamento dele não se assemelha a nenhuma família. E é por isso que eu estou falando família / grupos, né? Porque membros integrantes de uma mesma família, de um mesmo grupo, se comportam igual, certo? Mas o hidrogênio ele está à parte, perfeito? Agora, se vocês verem ali na família 1, no grupo 1, com exceção do hidrogênio, nós temos os metais alcalinos, beleza? Todos esses átomos de laranja são os metais alcalinos. Só um adendo, antes da gente continuar o nosso ensino sobre as famílias, queria dizer sobre esses números que estão dispostos aí dentro do quadradinho de cada elemento, né? A gente tem, normalmente, a representação de cada elemento por uma letra ou duas letras. Se for uma, é sempre maiúscula. Se for duas, é uma minúscula e uma maiúscula e uma minúscula, beleza? Por exemplo, o hidrogênio, ele é H. Mas se você vê o hélio, mesmo que comece com H, ele é HE, né? Justamente porque já tem um que está com H. Perfeito? Tudo bem até aí? Beleza. Esse número 1 no hidrogênio, ele é a quantidade de prótons que esse hidrogênio tem em seu núcleo, que, como eu falei na última aula, é a identidade do átomo. Cada átomo possui um número específico de prótons, beleza? E vai se comportar de acordo com essa quantidade de prótons, positivo? Show! Esse número embaixo do nome é a massa. E nós vimos no finalzinho da última aula que a massa nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Por quê? Por que nós não levamos em consideração os elétrons? Também falei na última aula, os elétrons não são levados em consideração porque a massa deles é desprezível para a gente, é muito inferior à do próton e do nêutron, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, essa tabela ela não é completa, mas é o suficiente para o nosso ensino, porque outras tabelas mais completas têm dentro de cada quadradinho o número de oxidação, o raio atômico, dentre outros, beleza? Nesse caso a gente não precisa ficar se aprofundando tanto assim. Beleza, vamos continuar a família. Como eu falei, a família 1, ela é dos metais alcalinos.
A família 2 é dos metais alcalinos terrosos. Positivo? Beleza. Da família 3 até a família 12, que vocês podem perceber que estão sempre da mesma cor ali, que é o roxo, são os metais de transição, beleza? Então, da família 3 a 12 são os metais de transição. Esses metais de transição, no que diz respeito à química orgânica, à bioquímica, eles não são muito interessantes para a gente. Eles têm muita relevância industrial, né? Eles participam de vários processos, mas organicamente falando, organismos vivos, bioquímica não tem muita relevância para a gente, beleza? Só alguns específicos, como o ferro, né? O cromo também é interessante para a gente, o zinco, o cobre, né? O zinco é um mineral, né, que a gente utiliza, é muito importante para a gente, certo? Mas, no geral, não é muito importante para a gente. Alguns são altamente tóxicos também. Por exemplo, o mercúrio, né? Quem não já viu reportagens de pessoas que se intoxicaram com mercúrio, que é o mesmo aquele líquidozinho prateado que fica no interior dos termômetros, né? Então sempre se atentar a isso, beleza? Senhores, na família 13, nós vamos começar da família 13 até a família 15, nós vamos entender que o nome da família é referente ao primeiro elemento que está disposto aí na tabela periódica. Por exemplo, a família 13, o primeiro elemento é o B, né, o boro. O nome dessa família é família do boro. Na 14 é o carbono, então, família do carbono, beleza? A 16, oxigênio. Minto. A 15 é o nitrogênio, então, família do nitrogênio. E aí, por fim, nós temos a 16, a 17 e a 18. O nome da 16 e da 17, das famílias 16 e 17, eles se assemelham. E aí eu tenho um bizu que é você se ligar no formato da letra de cada uma. Por exemplo, o 16 é a família dos calcogênios. O C, aí é bizu para a gente decorar, né? O C se assemelha ao O, então calcogênios. Já a 17 é dos halogênios. Vê como parece? Pode confundir, mas se você for analisar, se você lembrar dos nomes calcogênio e halogênio, você associa as letras iniciais de cada uma dessas palavras com a letra que representa o primeiro elemento. No caso, O parece com C, então calcogênios, e F parece com H, então não é A, saca? É só, né? Então halogênios vai começar com H, que se assemelha ao F. Beleza? Só um bizuzinho aí, caso seja útil para vocês memorizarem. Beleza? Senhores, família 18 é a família dos gases nobres. Beleza? Gases nobres por quê? Porque, em tese, eles são encontrados na natureza em sua forma estável. Beleza? E nós vamos destrinchar um pouco disso, mas não vamos nos aprofundar muito. Beleza? Um elemento estável, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, beleza? Só que uma outra regra para que o elemento seja considerado estável, né, é que ele respeite a regra do octeto. A regra do octeto é uma regra que diz que na última camada, ou seja, na última camada de valência da eletrosfera, para que um elemento esteja estável, ele precisa conter o quê? 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Eu vou falar uma definição desse livro aqui que eu acabei de falar para os senhores, que é ótimo. Vamos lá. Teoria do octeto, ou regra do octeto. Um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa. Camada mais externa é aquela que está para fora, né? É a última camada, se contar do início ao fim, certo? Então, 8 elétrons, com exceção de 2, né? Que é o hidrogênio e o hélio, que eles ficam estáveis com 2 elétrons na sua última camada. Até porque eles só têm uma camada que só cabe um elétron.
só cabem 2 elétrons, beleza? Nós não vamos ficar nos aprofundando nisso, beleza? Porque é um assunto que se aprofunda demais. Fazer distribuição eletrônica precisa de muitas voltas para que a gente entenda. Mas eu preciso que vocês entendam também o conceito de eletronegatividade e eletropositividade, beleza? A eletronegatividade, ela é a capacidade que um elemento, um átomo, ele tem de atrair elétrons para ele. Já a eletropositividade é a facilidade que um elemento ou átomo tem de abrir mão do elétron que tem. Peço desculpas. O que eu quero dizer? Senhores, elétron é energia. A vida é energia, senhores. A vida é energia. E não é nem um papo esquerdista não, beleza? Ah, eu estou contemplando o sol. A vida, o espírito é energia. Senhores, eu não estou falando disso, beleza? Mas a vida é transferência de energia. Por exemplo, para que eu mantenha a minha temperatura em 36,5 graus Celsius todos os dias, porque a sua temperatura, a não ser que você esteja passando por um processo patológico, você não vai ter uma variação na sua temperatura, ela precisa se manter a 36,5 graus Celsius. Para que eu mantenha, eu preciso controlar, né? Eu preciso gerar calor, porque, por exemplo, eu estou aqui com um ar-condicionado que está frio. Em tese, eu estaria perdendo calor para o meio, né? Mas o meu corpo consegue, através da queima de algumas moléculas que eu tenho, gerar energia e fornecer o calor que eu estou perdendo e me mantendo na minha temperatura, entendeu? Agora, alguns casos, como uma hipotermia ou uma febre, né? Você tem um desbalanceio, né? Um desbalanceio. E nesse caso você não está conseguindo controlar a sua temperatura. Lembrando que a febre é muito mais comum do que a hipotermia. Quantas vezes na sua vida você teve hipotermia? Eu tive 0, beleza? Hipotermia é uma situação grave, beleza, senhores? Hipotermia é muito grave. Já a febre acontece em processos infecciosos que também, a partir de um certo limiar, vai gerar toda uma repercussão ali, uma gravidade. Mas eu estou falando disso tudo só para exemplificar que o mundo é energia. E se eu tenho energia, eu sou egoísta, eu não quero sair dando minha energia para os outros, entendeu? Não quero sair compartilhando minha energia com os outros. Mas no mundo atômico, nós temos átomos que querem energia, ou seja, querem elétrons, enquanto outros têm mais facilidade para dar elétrons. E tudo isso depende da teoria do octeto. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, aquilo que você estudou lá no ensino médio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e por aí vai, tudo isso, senhores, pode ser analisado, beleza? Cada camada aguenta uma quantidade específica de elétrons, beleza? A camada K, que é a primeira, 2. A L, que é a segunda, 8. KLM. A M, 18. A N, 32. A O, 32. A P, 18. E a Q, 8. Aí você falou, mas diminuiu? Diminuiu. Lembra que eu falei na última aula que na camada de valência, que a ordem de energia ela está concentrada no centro? Foi isso que eu falei, não foi? Nas eletrosferas? Então, é exatamente isso. O M e o O tem mais energia, consegue suprimir mais elétrons, porque eles são o quê? As camadas do meio, beleza? Show! Continuando, claro, senhores, é óbvio que tem uma explicação muito mais detalhada, física, baseada nos quarks, nos fótons, e que não precisa ser detalhada aqui agora. Mas sim, a maior concentração de energia da eletrosfera está nas camadas do centro. Beleza? Tudo bem? Entendido até aqui? Ok. Vamos continuar. E baseado na regra do octeto, essas camadas elas devem ter cada uma a sua quantidade específica de elétrons que ela deveria ter. Beleza? Aí, poxa, quando a gente estuda os metais de transição, que são os roxos,
pô, fica meio difícil de você calcular quantos elétrons tem a mais, quantos elétrons tem a menos, se ele doa, se ele recebe, beleza. Fica meio chato. Mas a dos metais alcalinos terrosos, halogênios, calcogênios, é muito fácil. Eu vou passar um bizu aqui rápido para os senhores, como os senhores também podem estar verificando aí na tabela periódica que eu disponibilizei para vocês, que os metais alcalinos, ou seja, a primeira família, eles ficam mais um. O que é mais um? É que eles ficam com carga positiva a mais. Eles ficam com uma carga positiva a mais. Beleza? Entendido? O que isso quer dizer? Se ele ficou com uma carga positiva a mais, quer dizer que ele recebeu elétrons? É isso? O que você acha? Não, né? Quer dizer que ele perdeu elétrons. Por quê? Se em seu estado fundamental o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Por exemplo, o sódio, Na11, da família dos metais alcalinos, ele tem 10 prótons, consequentemente ele tem 10 elétrons, porque o átomo ele não tem carga, não é? Em tese. Mas mesmo ele estando com os valores de prótons e elétrons, ou seja, positivo e negativo balanceados, certo? Equilibrados, ele não está estável. Porque se você fizer a distribuição eletrônica, vai ver que o sódio, ele fica com 8 elétrons na segunda camada e na terceira ele tem só um. Aí tu fala, poxa vida, ele está como? Ele está instável, senhores. Ele está instável. Beleza? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem mais facilidade em doar um elétron para que ele fique só com a segunda camada, que são 8 elétrons, e fique estável, beleza? Meu Deus, por que 8? Senhores, não vamos entrar em uma seara que a gente não quer. Já viu aquele não procura o que você não quer achar? Então, não queira adentrar em um conteúdo que você não queira aprofundar, beleza? Mas caso você, um cara inteligente, estudioso, quer muito saber disso, já falei algumas bibliografias que você pode estar procurando, como os livros do Solomons, do Atkins. Então vai lá, destrinche, se deleite no mundo da química, que eu particularmente acho fantástico, beleza? Mas vamos nos concentrar no que é importante e relevante para a gente, beleza? Então, senhores, falei o nome das famílias, falei todos os números que tem dentro de cada quadradinho aí, de cada elemento, beleza? Passei o bizu de que os metais alcalinos é mais um. Os metais alcalinos terrosos, que é a segunda família aí de amarelo, é mais 2. Aí, nós pulamos todos os metais de transição aqui. Por quê? Esse número deles pode variar, beleza? Vou dar um exemplo clássico e orgânico, o ferro. O ferro, cara, se você, cara, eu tô precisando de ferro, eu vou comer um prego. Já viu aqueles negócios antigos? Ah, eu vou pegar o prego aqui, botar no feijão, cozinhar o feijão com prego. Cara, pelo amor de Deus, esse ferro, ele é ferro 2+, ele vai sair dali ferro 2+. Mas para você, só é funcional o ferro M, que é o ferro 3+, que vai fazer parte da composição da hemoglobina para o transporte de oxigênio. Caraca, é muita coisa, pô. Então, sejam inteligentes, beleza? Esse é um dos exemplos de por que esse número, que nós chamamos de número de oxidação +1, +2, ele altera nos metais de transição, beleza? Então a gente vai pular lá para a família 13. Como eu falei, a família 1 mais 1, a família 2 mais 2, a família 13 é mais 3. E tudo isso, senhores, pode ser comprovado pela distribuição eletrônica, beleza? O carbono, senhores, o carbono também é um átomo, não é igual ao hidrogênio, mas ele tem um comportamento diferenciado. Não é à toa que o carbono é a base de todos os compostos orgânicos. E a associação do carbono com outros metais é essencial para o surgimento da vida como nós conhecemos hoje. Beleza? A interação de carbonos começou com uma simples molécula de hidrocarboneto, uma associação entre carbono e hidrogênio, que foi se associando a oxigênio, que foi se associando a nitrogênio e que se tornou um organismo completo como nós seres humanos. Isso de acordo com a teoria da evolução. Mas se você acredita em Deus, quer dizer que tudo foi feito dessa forma.
perfeita e ele ainda nos deu a oportunidade de estar aprendendo. Não é mágico? Vamos lá. Senhores, vamos continuar aqui. O carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele pode tanto doar os 4 quanto ele pode receber. Mas o carbono ele está muito associado a ligações covalentes que nós vamos aprender mais para frente, que ele não dá e nem recebe, ele compartilha, beleza? A eletrosfera dele. Então, aí, se eu fui indo mais 1, mais 2, mais 3, ou seja, sempre que é mais, associem, é uma ação positiva. Como eu já falei lá nos metais alcalinos, tem facilidade em doar. Então, os metais alcalinos doam 1, os metais alcalinos terrosos doam 2 e os elementos da família do boro doam 3. O carbono, ele pode tanto doar 4 quanto receber 4, e a partir do carbono, que é o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, nós vamos ter uma queda. Vai ser -3, -2, -1. Ou seja, a família do nitrogênio precisa receber 3 elétrons. A família do nitrogênio, do oxigênio, que são os calcogênios, eles precisam receber 2 elétrons. E a família dos halogênios, que o primeiro elemento é o flúor, ele precisa receber 1 elétron, beleza? Um exemplo clássico da família dos calcogênios, o oxigênio que se liga a 2 hidrogênios para a formação da ligação da água. Beleza, senhores? Tá entendendo até aqui? Tá legal? Tá entendível as minhas palavras? Ah, mas e os gases nobres? Os gases nobres, eles são nobres, eles não precisam doar nem receber, eles são autossuficientes, eles não se misturam, entendeu? É isso, os gases nobres, eles não se misturam com ninguém, eles são perfeitos. Ninguém toca nos gases nobres e ninguém nem quer falar dos gases nobres, tanto que nós nem vamos falar mais deles, beleza? Nós vamos se concentrar na família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. 18 e metais de transição não vão ser úteis para nós agora, beleza? Senhores, dando continuidade aqui, nós temos, como eu falei, metais alcalinos terrosos. Nessa tabela que eu disponibilizei para os senhores está aí tudo bisurado e eu ainda coloquei na apostila alguns exemplos de distribuição eletrônica com uma explicação mais detalhada para que os senhores entendam. Mas o que eu não estou falando em aula não será cobrado em atividades, talvez não numa avaliação, só na atividade da apostila para que os senhores fixem também, né? Os senhores querem aprender. Certo? Então, talvez nas da apostila, sim. Mas avaliação, o que eu não estou falando, o que eu não estou enfatizando, não será cobrado. Beleza? Senhores, sobre a tabela periódica, só para finalizar, a gente já fez uma avaliação toda na horizontal. Porque na vertical, ela está disposta os períodos, que também diz respeito às camadas, às orbitais das eletrosferas. Certo? E vocês vão vendo que, à medida que vai aumentando o número de prótons, né? À medida que vai aumentando o número de prótons, vai aumentando o número de camadas também, porque precisa aguentar mais elétrons, beleza? Só um segundo. E aí, tendo que aguentar mais elétrons, o que nós temos? Nós temos aqui agora um pouco da... Como é que eu posso dizer? Se aumentou a quantidade de prótons, aumenta os elétrons, aumenta as orbitais, beleza? Por isso que nós temos 7 camadas. Atualmente nós temos cerca de, nessa tabela periódica, 118 elementos químicos. Mas nós temos mais ou menos 122 hoje, porque o ser humano não se contenta. Se eu não me engano, tá, senhores? Se eu não me engano, até o 108, se eu não me engano, tá? Até o 108, ou é 118 mesmo, são todos naturais, nós encontramos na natureza. A partir do 118 é artificial, o ser humano meio que fabrica, beleza? E da onde vem esses outros elementos? Das explosões das estrelas que fizeram toda a composição da Terra e criou esse ambiente perfeito que o ser humano consegue viver, beleza? Aqui, para você formar um elemento dessa magnitude, é complicado, beleza? Outra coisa,
Desse 118, a partir do 88, que é o rádio, eles são capazes de emitir radiação, porque a partir do 88 a quantidade de prótons fica muito grande e isso gera uma instabilidade no núcleo. Ah, mas isso tem na natureza? Não, a gente vai encontrar na natureza esses elementos que têm o potencial de causar um distúrbio no núcleo atômico e nós vamos passar por vários processos industriais. Um exemplo, o rádio que a gente usa lá em vários equipamentos da área da saúde para fazer o raio-x e tudo mais, não é isso? Nós temos o urânio também e o plutônio, que são átomos que participam de todo um processo de enriquecimento para a energia nuclear, ou se você for um pouco mais ditatorial, para constituir uma bomba nuclear, né não? Tô brincando, senhores, brincadeiras à parte, tá? Sem nenhum lado, nem nada. Então, urânio e plutônio, eles podem ser utilizados para quê? Para fazer o enriquecimento dessas e gerar radiação e, consequentemente, para produção de energia, seja ela para abastecer cidades ou para explodir cidades, beleza? Senhores, vamos dar continuidade. Tipos de reações químicas. A gente já finalizou as tabelas periódicas, agora nós vamos para os tipos de reações químicas, beleza? Primeiro, síntese ou adição. Síntese, no dicionário, significa formar, produzir, não é? Adição tem um significado próximo, né? Sinônimo, é você adicionar. Então, na síntese ou adição, nós vamos ter dois elementos simples se unindo para formar uma molécula maior. Não é interessante? Então, como o exemplo que eu disponibilizei para os senhores na apostila, A mais B forma C. Só que, na verdade, isso aí está errado, porque C dá a entender que seria outro átomo, não. A mais B forma AB. É um complexo maior de uma associação entre esses dois átomos. Então não é correto falar A mais B forma C, beleza? Positivo? Aí o exemplo que eu coloquei para vocês. Um magnésio com oxigênio forma o MgO, que é o óxido de magnésio. Entendido? Positivo? Beleza. Vamos dar continuidade. Se eu tenho essa reação de síntese e adição indo, eu tenho a reação de análise e decomposição voltando. Eu parto de uma molécula maior para formar duas moléculas menores. Pega esse mesmo exemplo que eu acabei de citar do óxido de magnésio e decomponho em magnésio e oxigênio. Da mesma forma que a gente fez indo, agora está voltando. Positivo? Entendido? Beleza. Outro tipo de reação simples é a reação de simples troca ou deslocamento. E, senhores, eu trabalho com aula há muitos anos e eu gostava, né, é até uma forma do aluno se prender no que eu estou falando, que o da simples troca é como se tivesse ocorrido uma traição, entendeu? Eu tenho a minha gata. O que aconteceu? Tem outro parceiro ali, o que aconteceu? Minha gata foi para lá. Vamos entender isso daqui? Olha o exemplo que eu citei para vocês. Eu tenho zinco, que é o cara sozinho, mais o HCl. O que é o HCl? É o hidrogênio mais o cloro. Sou eu mais minha gata. O que aconteceu aqui? Se vocês perceberem aí, o Cl, que sou eu, na verdade o Cl, que é a minha gata, ela se juntou ao zinco, certo? Ela saiu, o cloro saiu do hidrogênio e se juntou ao zinco, enquanto o hidrogênio ficou sozinho. Deu para entender? Então, a simples troca é isso, ou deslocamento. Poxa, olha o nome já diz tudo, senhores. Deslocamento, eu estou deslocando de um ponto ao outro aquele elemento. Se ele está associado a X, ele passou a estar associado a Y agora. Positivo? Entendido? Beleza. A reação de dupla troca, nós temos dois casais, mas a mulher está insatisfeita lá, a mulher está insatisfeita aqui, trocou. Entendeu? É o exemplo que eu costumo usar, senhores. Mas, olha lá, dupla troca, eu tenho o H2SO4, que é um ácido, né? Eu até esqueci o nome desse elemento, mas é o ácido sulfúrico,
lembrei agora, ácido sulfúrico com o hidróxido de bário, né? Aí você vai ver... Então, senhores, a gente acabou de entender aí como é que funciona a reação de simples troca. Apenas um elemento ele vai mudar o seu companheiro, não é isso? Beleza. Agora eu só quero explicar mais duas para os senhores, beleza? Na verdade, mais três, porque eu vou incluir a hidrólise aqui também, que eu acho interessante para que a gente entenda como que funciona a dinâmica da química orgânica, beleza? Senhores, a dupla troca é o mesmo sentido da simples troca, só que se antes só um elemento movia de lugar, agora na dupla troca nós vamos ter dois elementos mudando, ou seja, são dois pares, né? Temos dois pares e vai inverter os parceiros. Só isso, senhores. Aí, o exemplo que eu coloquei para vocês, AB mais CD, né? Esses são os reagentes, vai se transformar em AC mais DB, ou seja, só mudaram-se os parceiros. Entendido? Entendido? Beleza. Senhores, agora eu quero falar para vocês só sobre a combustão e a hidrólise, beleza? Senhores, a reação de combustão, ela é uma das reações químicas que mais acontecem no nosso planeta, beleza? Volta e meia vocês têm aí reações em que se há a liberação de energia, né? E baseado na combustão, tudo bem? A gente vê isso nos carros, nas indústrias, na sua própria casa, certo? A reação de combustão também acontece nos organismos vivos a todo momento durante a respiração celular, beleza? E é o que nós vamos entender agora, tá bom? Senhores, a reação de combustão, ela é uma reação que precisa necessariamente de um combustível, um comburente e o produto é, em regra, sempre o mesmo. O que o professor está falando? Vamos entender parte por parte. O que é o combustível? É aquilo que vai queimar, certo? É a substância que vai passar pelo processo de queima. É a substância que vai liberar a energia. Entendido? Eu posso citar para os senhores milhares de combustíveis, né? Até os que vocês já conhecem como combustíveis. Exemplo, o etanol, beleza? A gasolina, o diesel. Quer outros combustíveis interessantes para os senhores refletir? A glicose, a frutose, tudo isso metabolizado pelo nosso organismo. Beleza? São exemplos aí de combustíveis orgânicos. Na verdade, todos são orgânicos, né? Se você parar para pensar, né? A gasolina, o diesel, todos são moléculas de carbono, né? Hidrocarboneto ou álcoois, certo? Mas, enfim, de toda forma, senhores, uma aplicação aí nos organismos vivos de combustível, beleza? A glicose e tudo mais, tudo bem? Não é à toa que você lá maromba, né? Quando você vai treinar, o que você toma? Toma um malto, né? Maltose. O que é a maltose? Malto nada mais é do que duas moléculas de glicose juntas. Aí você toma ali o malto, que só é um disacarídeo, rapidamente o seu corpo vai quebrar a glicose com o H2O, né? Vai quebrar o malto em duas moléculas de glicose com o H2O, gerando a glicose que será rapidamente absorvida e utilizada como energia. Isso nada mais é do que o seu pré-treino, beleza? Mas, senhores, foi só um exemplo. O que eu quero explicar para vocês, e isso é uma parte muito importante, é que a reação de combustão, ela tem o combustível, como eu falei, citei exemplos de combustíveis aqui, e tem o comburente, que em regra, 99,9% das vezes o nosso combustível vai ser o gás oxigênio, porque os senhores sabem que se não tem gás oxigênio, não tem o processo de queima. Como é que é aqueles exemplos lá que nós tínhamos, aquela brincadeira que vocês já fizeram provavelmente, você bota a vela e bota um copo ou uma vasilha por cima, não é isso? A vela vai ficar poucos segundos acesa e de repente ela vai apagar. Por quê? O percentual
de oxigênio disponível, ele diminuiu tanto ali, por conta da combustão, que o percentual que tinha já não favorece mais a combustão. Olha que interessante, não é isso? Porque uma vez, né, eu estava estudando para os bombeiros e eu li lá no manual deles que a gente tem existe um percentual de oxigênio na atmosfera que favorece a combustão, beleza? E que quando há a diminuição dessa disponibilidade de oxigênio, a queima para, entendeu? E muitos dos artifícios utilizados, né, pelo bombeiro, aquela espuma, né, é para impedir o quê? O oxigênio de entrar em contato com o combustível, beleza? Enfim, senhores, conhecimento, conhecimento. E outra, qual é o principal produto que nós temos numa reação de combustão? E sim, isso daqui tem que decorar, beleza? Tem que saber. E aqui que tá os 3 tipos de combustão que eu vou apresentar para vocês. A completa e 2 tipos de incompleta, beleza? A completa, senhores, sempre vai gerar como produto o gás carbônico, que é o CO2, e o H2O, beleza? Aonde que isso acontece, senhores? Isso acontece muito no nosso organismo, nos organismos vivos. Por que que isso acontece muito nos organismos vivos, senhores? Porque os organismos vivos, em tese, conseguem... Deixa eu pensar aqui. Conseguem... Qual é a palavra que eu ia usar? Tipo, criar um cenário de sistema fechado que a gente conhece na química, beleza? Isso, dá para me referir dessa forma. Os organismos vivos, eles conseguem estar fazendo aí um cenário semelhante a um sistema fechado, que permite que a reação química ela ocorra com 100% de eficácia, beleza? Então, lá no processo da bioquímica metabólica, né, do metabolismo, quando você for aprender sobre a glicólise, por um exemplo, sobre o ciclo de Krebs, sobre a cadeia transportadora de elétrons, vocês vão, ou cadeia respiratória, né, vocês vão perceber o quê? Que tudo aquilo foi para gerar 2 compostos, o dióxido de carbono e a água. E isso vai permitir com que o nosso corpo gere energia. Mas isso é um assunto para lá. Se for comigo... Vamos fritar os neurônios, né, para aprender, entendeu? Porque eu particularmente amo esse estudo de metabolismo, de bioquímica metabólica, beleza? Senhores, então, só um resumo. Reação de combustão completa vai ter o combustível, comburente padrão, mas vai gerar como produto gás carbônico, que é o CO2, e H2O, que é a água, beleza? Mas, senhores... Fora dos organismos vivos, nós temos aí mais 2 tipos de reação de combustão. E as 2 são tidas como incompletas, beleza? Uma vai gerar o monóxido de carbono e o H2O. O que é o monóxido de carbono? Ao contrário do dióxido de carbono, que é o CO2, o monóxido de carbono é o CO, beleza? O monóxido de carbono ele é uma substância inodora e incolor. Beleza? Você não sente o cheiro e você também não vê, ele é transparente, beleza? E naquelas fumaças que saem dos carros, né, e de indústrias, também tem monóxido de carbono, mas como eu falei, você não vê, beleza? E você não pode ficar respirando aquilo porque senão vai fazer mal. Você sabe disso, né? Tem aqueles filmes lá de Hollywood, onde... O cara às vezes deixa o carro ligado na garagem fechada, morreu. Não é isso? Porque o CO ele é tóxico para o nosso organismo, beleza? A gente vai aprender também lá na hematologia básica. Cara, o corpo humano ele é perfeito, beleza? Mas continuando, senhores, outra forma de uma reação de combustão incompleta é que vai gerar o carbono grafite, ou seja, na completa é CO2, na incompleta forma o monóxido de carbono, que é o CO, você viu que perdeu um oxigênio. E o último exemplo de incompleta vai formar o carbono grafite, ou seja, não tem carbono acompanhado de um oxigênio, é só o carbono grafite, que é a fuligem, as cinzas que você consegue observar no processo de queima, beleza? Aquela fuligem nada mais é do que carbono grafite, certo? E é preto, não é? É ela que dá aquele aspecto
ali, naqueles caminhões, naqueles carros mais antigos, dá aquela fumaça preta. Entendido? Porque não é só a cinza que fica no chão, né? Também tem a que sai voando junto com os outros gases. Perfeito? Então, senhores, reação de combustão. Beleza? Show demais, cara. A reação de combustão é importante, senhores? Muito importante. Beleza? Muito importante mesmo. Senhores, a última que eu quero falar com vocês é uma reação química que também acontece em extrema abundância. Beleza? Todas as reações químicas, inclusive as de combustão, elas dependem do processo de hidrólise ou de condensação, que é a capacidade da água se desfazer em H+ e OH- e também refazer essa ligação química e voltar a ser H2O. Aqui, ó, no lado externo, você raramente vê essa reação química acontecendo, mas nos organismos vivos, a água, a hidrólise e a condensação, senhores, todo processo químico praticamente é dependente da hidrólise dentro dos organismos vivos. É por isso que falam que a água é o suco da vida, né? Sei lá, os caras lá da NASA, os cientistas muito doidos, eles não pesquisam o quê? Se tem água em outro planeta, porque se tiver água, já favorece a existência. Porque todos os organismos vivos fazem essa reação de hidrólise, que nada mais é do que a divisão da água em H+ e OH-. Esse processo químico não é visto. Por exemplo, se o ser humano quiser produzir água, vai ter que produzir a partir da combustão do gás hidrogênio, que é H2, mais o comburente, que é o O2, formando H2O mais O2. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa, senhores. Beleza? Então, além de formar H2O, ainda vai formar outra molécula. E é uma reação de combustão, isso libera energia. É por isso que o ser humano não consegue fazer água, pô. A gente não consegue fazer água. A água, ela tem que existir no planeta. Beleza? Senhores, então, essa parte ficou claro? Deu para entender um pouco sobre a tabela periódica e sobre as reações químicas, os tipos de reação química. Senhores, façam as questões, leiam a apostila talvez ela explique, sou eu também confecciono as apostilas, e ali eu consigo colocar algumas imagens, explicar as imagens e explicar com uma linguagem um pouco mais fácil e acessível talvez, e mais objetiva, para que vocês entendam. Aqui nas aulas eu trabalho muito com exemplo, às vezes de tantos exemplos eu vou indo cada vez mais para longe do tema e depois eu volto, aí alguns alunos podem se sentir perdidos, mas na apostila é uma linguagem objetiva e linear, beleza? Então, assistam a videoaula junto com a apostila e façam as questões, beleza? As questões são o melhor método ativo de aprendizado, beleza? Senhores, na próxima unidade, nós vamos aprender um pouco sobre as funções inorgânicas e os tipos de ligações químicas, né? Ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica, beleza? Mas, senhores, são cenas do próximo capítulo, né? Vamos por partes, como dizia meu amigo Jack Stripador. Senhores, muito obrigado, até a próxima, valeu!